Continuação da leitura da Bíblia Sagrada, entrando no livro do Êxodo. Unidade 1, fim da escravidão. A opressão dos hebreus do Egito. Capítulo 1. Eis aqui os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito com Jacó e que nele entraram cada um com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon, Benjamim, Dan, Neftali, Gad e Aser. Todos os que tinham saído de Jacó faziam um número de 70 pessoas. José, porém, estava no Egito. Depois da morte de José e da de todos os seus irmãos e de toda a parentela, cresceram os filhos de Israel, com o seu novo se multiplicaram, e feito ao extremo fortes, encheram todo o país. Entretanto, se levantou no Egito um novo rei, que não conhecia José, e que disse ao seu povo: Vós bem vedes, os filhos de Israel está muito numeroso e que é mais forte do que nós. Oprimamo-los com por manha, e não suceda que eles se multipliquem ainda mais. E se sobreviver alguma guerra, que se unam com os nossos inimigos e depois nos vencerem, saiam do Egito. Constituiu, pois, o rei sobre certas independentes obras, a fim de afligir com cargos. E os israelitas edificaram ao faraó nas cidades das tendas, Fitom e Ramessés. Mas quanto ele mais os oprimia, tanto os israelitas mais se multiplicavam e cresciam. Pelo que os egípcios aborreciam os filhos de Israel e os afligiam com os insultos. Faziam-lhe amargosa vida, ocupando-lhe o penoso trabalho e acarretaram cal, traçada e tijolo, constrangendo-nos a cultivar seus campos. Ora, o rei do Egito falou às prateleiras dos hebreus, aos quais chamavam Séfora, outra Fua, e lhes deu esta ordem: Quando vos pertejardes as mulheres dos hebreus, tanto que a criança nasce e for macho, matai-a, se for fêmea, deixai-a viver. Mas que as parteiras temerão a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes tinha mandado. Antes, pelo contrário, conservaram os meninos machos. O rei, tendo-as mandado vir à sua presença, lhes disse: Que é isso que vos quiseste fazer, perdoando os meninos machos? Elas lhes responderam: As mulheres dos hebreus não são como as dos egípcios, porque elas mesmas sabem partejar. Antes de nós chegarmos, parem. Galardou e depois deu, pois, essas parteiras, e o povo foi crescendo e fortificando-se extraordinariamente. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu as suas casas. Então, pois o faraó, todo a este povo esse preceito: Lançai no rio que nascer macho, e não reserveis senão as fêmeas. Nascimento de Moisés. Algum tempo depois, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da sua estirpe. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era menino era belo parecer, teve-o escondido 3 meses. Como, porém, não pudesse mais tempo por ter essa coisa encoberta, tomou um cestinho de junco, barrou de betume, e de pés meteu nele o menino e expô-lo num canaviais que estavam à ribanceira do rio. Ficando uma irmã do menino observar de longe depois que sucedia. Neste tempo, veio a filha do faraó banhar-se no rio, acompanhada de suas damas, que caminhavam ao longo da borda da água. E como se desse com os olhos no cestinho entre as canas, mandou a uma delas que lhe trouxesse. Trazido que lhe foi, abriu e achou dentro um menino chorando. Do que compadecida disse: Este é algum dos meninos dos hebreus. Então, chegando a irmã do menino, disse para a princesa: É, vossa alteza servida, que eu vá buscar alguma mulher dos hebreus que crie este menino? Disse-lhe ela: Vai. Partiu, pois, a moça e fez que viesse a sua mãe. A filha de Faraó lhe falou e disse: Toma este menino e cria-mo, que eu te pagarei este trabalho. Tomou a mãe o menino e criou-o, depois de grande, tornou dar à filha de Faraó, ao qual adotou por seu filho e pôs o nome de Moisés, dizendo: Porque eu tirei da água. Moisés foge para Madiã. Nesse tempo, sendo Moisés já homem, foi ele ver seus irmãos. Observou a aflição em que eles estavam e viu que um hebreu era ultrajado por um egípcio. Então, olhando para todas as partes e vendo que não estava por ali ninguém, matou ao egípcio e escondeu a areia. Achou 2 hebreus bulhando e disse que lhe fazia ultraje: Porque dás tu em teu irmão? Respondeu ele: Quem te constituiu a ti nosso príncipe e nossos juízes? Acaso queres tu matar como mataste ao egípcio? Teve Moisés medo e disse: Como se descobriu isso? O faraó, tendo notícia do caso, procurava matar Moisés, mas esse, fugindo diante dele, se retirou para a terra de Madiã e se assentou junto a um poço. Ora, em Madiã havia um sacerdote que tinha 7 filhas, as quais, tendo vindo a tirar da água, depois de terem enchido os canos, queriam dar de beber aos rebanhos de seu pai. Mas os pastores que sobrevieram as lançaram para fora. Então Moisés, levantando-se, pôs-se em defesa das moças, deu de beber às suas ovelhas. Quando elas voltaram para a casa de Raguel, seu pai, disse-lhe: Por que viestes vós mais cedo do costumado? Elas lhes responderam: Um egípcio nos livrou da violência dos pastores, e além disso tirou água conosco, deu de beber às ovelhas. Onde está ele? Disse o pai. Por que deixaste vós ir esse homem? Chamai-o para que coma. Jurou, pois, Moisés que ficaria com ele, e depois casou com sua filha Séfora. E ela lhe pariu um filho, a quem lhe pôs o nome de Gersão, dizendo: Eu fui viandamente numa terra estrangeira. Pariu ela ainda outro filho, que chamou Eliezer, dizendo: o Deus
me deu, que é o meu socorro, que me livrou da mão de Faraó. Muito depois morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel, gemendo debaixo do peso das obras que os oprimia, clamaram. E o clamor que o excesso dos seus trabalhos lhe fazia levantar chegou a Deus. Ouviu ele os seus gemidos e lembrou-se do pacto que tinha feito com Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor olhou para os filhos de Israel e ele os conheceu. A sarça ardente. Entretanto, Moisés apresentava as ovelhas do Jetro de seu sogro, que era um sacerdote em Madiã. E um dia ele, levado o gado para o interior do deserto, veio ao monte de Deus Horebe, e o Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma crença. E Moisés via que a sarça ardia como se consumir. Disse, pois, Moisés: é necessário que eu vá conhecer essa grande maravilha que estou vendo, e por que causa não se consome a sarça. Mas o Senhor, vendo-o vir examinar o que via, chamou-o no meio da sarça e lhe disse: Moisés, Moisés. E ele lhes respondeu: aqui estou. E continuou a dizer: não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque este lugar em que estás é uma terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaaque, e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o seu rosto, porque não ousava olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do teu povo no Egito. Eu ouvi o clamor que ele levanta por causa da crueleza daqueles que têm a intendência das obras. E sabendo qual é a sua dor, descia para o livrar das mãos dos egípcios e para fazer passar dessa terra para outra terra boa e espaçosa, para uma terra onde correm os arroios de leite e mel, para o país dos cananeus, de todos os arroios de leite, de todos dos cananeus, dos heteus e dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. O clamor, pois, dos filhos de Israel chegou a mim. Eu vi a sua aflição e de que modo eles são oprimidos pelo Egito. Mas vem tu e eu te enviarei a Faraó para que fazeres sair do Egito os filhos de Israel, meu povo. Disse Moisés a Deus: quem sou eu e que vá ao Faraó a força a sair do Egito, e que vá a Faraó e faça sair do Egito aos filhos do Egito, os filhos de Israel? Deus lhes respondeu: eu serei contigo, e eis aqui o sinal que eu te dou para te conheceres que fui eu que mandei. Depois que tu tiveres tirado o meu povo do Egito, tu oferecerás a Deus um sacrifício em cima desse monte. E Moisés disse a Deus: visto isso, eu irei te ter com os filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais me enviou a vós. Mas eles me disseram: que nome é seu? Que lhe serei eu de responder, disse Deus a Moisés. Eu sou aquele que sou. Eis aqui, prosseguiu ele, e o que tu há de dizer aos filhos de Israel, aquele que é, me enviou a vós. Mas disse Deus ainda a Moisés: dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, Jacó, me enviou a vós. Este será o meu nome por toda a eternidade, debaixo deste nome é que eu serei lembrado no decurso de todas as gerações. Vai, pois ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor Deus de vossos pais me apareceu. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó me disse: eu vim visitar-vos e vi tudo o que vos tem sucedido no Egito. E eu resolvi tirar-vos da opressão dos egípcios e fazer passar-vos para o país dos cananeus, dos heteus, amorreus e fariseus, heveus e jubezeus, para uma terra onde correm arroz de leite e de mel. Eles ouvirão a tua voz, e tu com os anciãos de Israel irá ao rei do Egito e lhes dirás: o Senhor Deus dos hebreus nos chamou, por isso somos obrigados a fazer uma caminhada de 3 dias ao deserto para lá sacrificarmos ao Senhor nosso Deus. Mas eu sei que o rei do Egito vos não hão deixar de ir se ele não for tocado de uma mão forte. Eu, pois, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com toda a sorte de prodígios que obrarei no meio deles, e depois disso vos largará. Eu farei que este povo ache graça no espírito dos egípcios, e quando vós sairdes, não será com mãos vazias, mas cada mulher pedirá à sua vizinha, sua hóspede, vasos de ouro e de prata e vestidos. Com eles vestirei vossos filhos e vossas filhas, e assim deixareis despojados os egípcios. Moisés recebe o poder de fazer milagres. Moisés respondeu a Deus: eles não me darão crédito, nem ouvirão a minha voz, mas dirão: o Senhor não te apareceu. Diz-lhe, pois, Deus: que és tu que tem na tua mão? Uma vara, respondeu ele. Continuou o Senhor: deita-a em terra. Moisés deixou e ela se converteu em serpente. Deu sorte e Moisés fugiu. De sorte que Moisés fugiu. Disse-lhe mais o Senhor: estende a tua mão e pega pela tua cauda. Estendeu ele a mão, pegou-a no mesmo ponto e se converteu ela em vara. Isto é, acrescentou o Senhor, para que eles creiam que te apareceu o Senhor Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Ainda mais lhe disse o Senhor: mete a tua mão no teu seio, e tendo-a metido no teu seio, tirou a cheia de uma lepra branca como a neve.
Torna a meter, e disse o Senhor, a tua mão no teu seio. Tornou ele a meter, tirou toda semelhante ao mais o seu corpo. Se eles não te crerem, disse o Senhor, e se não ouvirem a voz do primeiro milagre, ouvirão a do segundo. Se ainda estes 2 milagres não crerem, e não ouvirem a tua voz, toma uma pouca de água do rio e derrama-a sobre a terra, e tudo que tirares do rio te converterá em sangue. Então disse Moisés ao Senhor, peço-te que me atenda, e que eu nunca tive facilidade de falar, e que depois que tu me começasse a falar, ainda mais que tenha a língua mais embaraçada e mais tarda. O Senhor lhes respondeu, quem fez a boca do homem? Quem formou o mudo e o surdo e o que vê que é cego? Não fui eu? Vai, pois e eu serei na tua boca e te ensinarei o que has de falar. Rogo-te, Senhor, replicou Moisés, que envies aquele que deves enviar. Irou-se o Senhor contra Moisés e disse-lhe, eu sei que Arão, teu irmão, é filho de Levi, é eloquente. Ele te sairá ao encontro, e quando te vir, alegrar-se-á no teu coração. Fala-lhe, pões as minhas palavras na sua boca, e eu serei na tua boca e na dele, e vos mostrarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, e será a tua boca, e tu dirigi-lo-ás em tudo aquilo que diz respeito a Deus. Toma também a tua mão essa vara, que será o instrumento com que farás todas essas maravilhas. Moisés volta ao Egito. Partiu, pois, dali Moisés e voltou para a casa de Jetro, seu sogro, e disse-lhe, eu torno outra vez para os meus irmãos ao Egito, ao ver que eles ainda são vivos. Jetro lhe disse, vai em paz. Ora, o Senhor disse a Moisés, quando ainda estava em Madiã, vai, torna para o Egito, porque estão mortos todos aqueles que queiram tirar a vida. Moisés, pois, tomou sua mulher e seus filhos, e montou-os em cima do jumento, e tornou-a para o Egito, levando a sua mão na vara de Deus. Na sua mão a vara de Deus. E quando ele ia no caminho para o Egito, o Senhor lhe disse, vê que não te faltes a fazer diante de Faraó todos os prodígios que eu te dei de poder obrar. Eu endurecerei o seu coração e ele não quererá deixar sair o povo. Tu, pois, lhe falarás dessa sorte. Eis aqui que diz o Senhor, Israel é meu filho primogênito. Eu te ordenei que deixasse sair o meu filho, para que ele me sirva. E tu não quiseste deixá-lo sair, pois sabe que também eu matarei teu filho primogênito. Quando Moisés ia no caminho, o Senhor se lhe fez encontrar disso numa estalagem e queria matá-lo, mas se dou com ela o prepúcio de seu filho. Tocando os pés de Moisés, disse, tu és para mim um esposo de sangue, tu é para mim um esposo de sangue. Entretanto, disse o Senhor a Araão, vai encontrar-te com Moisés no deserto. Partiu Araão a encontrar-se com ele no monte de Deus e o beijou. Então, contou Moisés a Araão todas as palavras que o Senhor tinha enviado e aos prodígios que mandaram que ele fizesse. E tendo chegado ambos juntos, congregaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Araão pôs todas as palavras que o Senhor tinha lhe dito a Moisés e fez milagres diante do povo, pelo que o povo lhe deu crédito. E eles conheceram bem que o Senhor tinha visitado os filhos de Israel e tinham olhado para sua aflição e prostrados por terra os que o adoraram. Prostrados por terra, o adoraram. Obstinação de Faraó. Passado isso, Moisés e Araão foram ter com Faraó e lhe disseram, eis aqui, diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que ele me sacrifique no deserto. Mas o Faraó respondeu, quem é o Senhor para estar obrigado a ouvir a sua voz e deixar sair Israel? Eu não conheço esse Senhor. Não deixarei sair Israel. Prosseguiram eles e lhes disseram, o Deus dos hebreus nos ordenou que fôssemos o caminho de 3 jornadas ao deserto a sacrificar ao Senhor nosso Deus para que não suceda sermos feridos da peste ou da espada. O rei do Egito lhes respondeu, Moisés e Araão, por que atraís vós diante do povo das suas obras? Ide ao vosso trabalho. Disse mais Faraó, este povo tem se multiplicado muito. Vós bem vestes que a turba é cada vez maior. Que será se vós aliviardes qualquer coisa de seu trabalho? Naquele dia, pois, deu o rei esta ordem aos intendentes das obras e aos exatores, e o povo lhes disse, não torneis a dar palha, como antes esse povo, para fazer tijolo, mas sejam eles mesmos os que vão buscar. E não deixei de os executar pela mesma quantidade de tijolo que neles davam antes, sem lhes diminuir nada, porque não lhes têm de fazer, e por isso gritam, dizendo, vamos sacrificar ao nosso Deus. Carregai-os de trabalho, e que eles ponham para ali tudo o que se lhes pedir, para que não deem ouvidos às palavras mentirosas. E então foram intendentes das obras e os exatores do povo, e disseram, eis aqui a ordem de Faraó, eu não vos torno a dar palha, ide vós mesmos buscá-la onde quer que for, e ainda assim não diminuirei nada das vossas obras. Espalhou-se, pois, o povo por todo o Egito a juntar palha. Os que tinham intendência das obras estavam com eles, dizendo, dai a todos os dias a mesma quantidade de tijolo que costumávais dar, quando se vos punha quanto a palha.
Queixa dos israelitas. Aqueles, pois, dentre os hebreus que estavam encarregados das obras dos filhos de Israel, foram assaltados pelos gestores de Faraó e diziam: Por que não vos destes vós nem ontem nem hoje a mesma quantidade de tijolo que dáveis antes? Então esses hebreus que estavam encarregados de fazer trabalhar os filhos de Israel vieram ter com Faraó e lhe disseram: Por que te maltratas tu assim os teus servos? A nós se não nos dá palha, e ainda assim manda-se que demos o número de tijolos que antes. Eis aqui somos açoutados nós, que somos teus servos, e injustamente é atormentado o teu povo. O faraó lhes respondeu: Vós estáis ociosos, isto é o que vos faz dizer: Vamos sacrificar ao Senhor, e depois trabalhai. Não se vós já há de dar palha, e cada dia haveis de pôr pronta a mesma quantidade de tijolo. Assim que o dentre os hebreus haviam descumprido das obras aos filhos de Israel, se viram postos na maior extremidade por causa de que se lhes não queria diminuir nada no número de tijolo que haviam de dar a cada dia. E vindo ter com Moisés e Araão, que estavam perto dali esperando que eles saíssem da presença do faraó, lhes disseram: O Senhor veja e ele julgue entre vós, porque vós nos pudestes mau cheiro diante de Faraó e diante dos teus servos, e vos lhes metestes a espada na mão para nos matar. Moisés, tornando-se a voltar para o Senhor, lhes disse: Senhor, por que afligiste teu povo? Por que me enviaste? Porque desde que eu me apresentei a Faraó para ele falar em teu nome, ele atormentou o teu povo e não te o livraste. Outra aparição a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Agora verás tu o que eu vou a fazer a Faraó. Eu o constrangerei com a força da minha mão a deixar ir os israelitas, e a minha mão poderosa obrigará ele mesmo que os faça sair. Continuou o Senhor a falar a Moisés e dizendo-lhe: Eu sou o Senhor que aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas eu não lhes declarei o seu nome, Adonai. Eu fiz pacto com eles que lhes dar a terra de Canaã, terra em que eles moraram como vindantes e forasteiros. Agora ouvi os teus gemidos dos filhos de Israel, vi os trabalhos com que os egípcios os oprimem, e lembrei-me do meu pacto. Por isso, dize tu aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor que vos hei de tirar da prisão dos egípcios, que eu vos hei de livrar da servidão, e que os hei de resgatar da força de meu braço na severidade dos meus juízes. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e vos sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, depois que eu vos tiver tirado da prisão dos egípcios, e depois que vos tiver introduzido na terra sobre a qual levantarei a mão para dar a Abraão, Isaque e Jacó, porque eu vou-la darei, e vos meterei posse dela. Eu, o Senhor. Referiu logo a Moisés tudo isso aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram crédito por causa da sua extrema aflição e do excesso dos trabalhos de que eles achavam-se encarregados. Depois, falou o Senhor a Moisés e lhe disse: Vai ter com Faraó, o rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés respondeu ao Senhor: Tu bem vês que os filhos de Israel não ouviam. Como logo me ouvirá o Faraó, principalmente sendo eu como sou, incircuncidado dos lábios? E isto é o que o Senhor disse a Moisés e a Araão, quando lhes deu ordem que fosse ter com os filhos de Israel e com Faraó, rei do Egito, para fazerem sair do Egito os filhos de Israel. Genealogia de Moisés e Araão. Eis aqui os nomes dos príncipes das casas, segundo a ordem das suas famílias. De Ruben, primogênito de Israel, foram Enoque, Falou, Efron e Carmi, e essas são as famílias de Ruben. Filhos de Simeão foram Samuel, Jamin, Aod, Joaquim, Soar e Saul, que era filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. Eis aqui os nomes dos filhos de Levi, os das suas famílias Gerson, Caate e Merari. O tempo que viveu Levi foram 137 anos. Filhos do Gerson foram Lobne e Semei, cada um teve sua família. Filhos de Caate foram Amrão, Azirar, Hebron e Uziel. O tempo da vida de Caate, 133 anos. Filhos de Merari foram Mouli e Muzi. Esses são os filhos de Levi, cada um na sua família. Amirão tomou por mulher Jocabede, filha de seu tio paterno, do qual teve ele Araão e Moisés. E o tempo que Amarão viveu foram 137 anos. Filhos de Izar foram Coré, Nefeg e Zetri. Filhos de Osiel foram Mosael, Elisafim e Zetri. Araão tomou por mulher Isabel, filha de Aminadab,
e a irmã de Naasson, o qual ele teve Nadab, e Seabiu, e Elazar e Itamar. Filhos de Coré foram Aser, Elcana e Abissaf. E essas são as famílias que saíram de Coré. Eleazar, filho de Araão, tomou por mulher uma das suas filhas de Futiel, que dele teve as filhas. Esses são os chefes da família de Levi, que tiveram cada um com a sua casa. Deste número são Araão e Moisés, aquele a quem o Senhor mandou que fizessem sair do Egito os filhos de Israel, cada um na sua turma. Aqueles que também falaram ao Faraó, rei do Egito, para fazerem sair do Egito os filhos de Israel. Moisés e Araão, foram que eles falaram quando o Senhor deu as ordens a Moisés no Egito. Porque o Senhor se falou a Moisés e lhes disse: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo que eu mando que digas. E Moisés respondeu ao Senhor: Tudo bem, vês que eu sou incircuncidado nos lábios. Como logo me ouvirá o Faraó? Moisés e Araão diante de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Eis aqui te constituo Deus de Faraó. Araão, teu irmão, será o teu profeta. Tu, pois, dirás a Araão tudo que eu mandei que lhe dissesses. Araão falará ao Faraó e que deixe os seus filhos de Israel da sua terra. Mas eu endurecerei o seu coração e assinalarei o meu poder no Egito, com um grande número de prodígios e de maravilhas. Ele não vos há de ouvir, mas eu estenderei minha mão sobre o Egito, e depois de ter mostrado a severidade dos meus juízos, farei sair o meu exército do meu povo. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, que estendi a minha mão sobre o Egito, e que fiz sair do meio deles os filhos de Israel. Moisés e Arão houveram conforme as ordens que tinham recebido do Senhor. E eis aqui o que eles fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram ao Faraó. Os prodígios de Moisés. E o Senhor disse a Moisés e Araão: Quando o Faraó vos disser fazer alguns prodígios, dirás tu, Araão: Pega na tua vara e põe-na diante de Faraó, e ele se converterá em serpente. Tendo, pois, entrado Moisés e Araão ao Faraó, conforme o Senhor lhes havia ordenado, lançou a mão de Araão a sua vara diante de Faraó e dos seus servos, e ela se converteu em serpente. Mandou vir o Faraó os seus sábios e mágicos, e eles fizeram também a mesma coisa por meio dos encantos do Egito e dos segredos da sua arte. Lançaram cada uma suas varas, e elas se converteram em serpente. Mas a vara de Araão devorou a vara deles, e o coração do Faraó se endureceu. E ele não deu ouvidos a Moisés nem a Araão, e nem quis obedecer ao que o Senhor tinha ordenado. A água transformada em sangue. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obdurado, ele não quer deixar ir o povo. Vai ter com ele de manhã, ele há de sair ao rio. Vai encontrar-te com ele ao longo da água, levando na mão a tua vara, que se converteu em serpente, e dir-se-ás: O Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou para te dizer: Deixa ir o meu povo, para que ele me ofereça sacrifícios no deserto. E tu, até o presente, não tens querido ouvir-me. Eis aqui, pois, diz o Senhor: Nisso conhecerás tu que eu sou o Senhor, eis aí ferirei eu a água do rio com a vara que eu tenho em minha mão, e essa água se converterá em sangue. Os peixes também que estão no rio morrerão, as águas se corromperão, e os egípcios que as beberem serão atormentados. Disse mais o Senhor a Moisés: Disse a Araão: Toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os regatos, sobre as lagoas e sobre as águas, e se veja em todo o Egito, senão sangue em todos os vasos, quer que sejam de madeira ou de pedra. Fizeram, pois, Moisés e Araão conforme o Senhor lhes tinha mandado. E Araão, levantando sua vara, feriu a água da vista do Faraó e de todos os seus servos, e a água se converteu em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio se corrompeu. E os egípcios não podiam beber da água do rio, e todo o Egito era sangue. A mesma coisa fizeram os mágicos do Egito com seus encantos, e o coração do Faraó se empendenil, e ele não quis ouvir a Moisés nem a Araão, e não se obedecer o que o Senhor lhe tinha mandado. Mas retirou-se diante deles e voltou para sua casa, e ainda dessa vez não dobrou o seu coração. Todos os egípcios cavaram a terra ao redor do rio e buscaram água, porque não podiam beber da água do rio. E passaram-se 7 dias inteiros, depois que o Senhor ferira o rio com essa praga. As rãs. Tornou o Senhor a dizer a Moisés: Entra, Faraó, e dir-lhe-ás: Eis aqui que diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para me oferecer sacrifícios. Se não o quiseres deixar ir, eu ferirei todas as suas terras, cobrindo-as de rãs. O rio produzirá um fervedouro de rãs que entrarão na tua casa e na câmara onde tu dormes, e subirão ao teu leito, que entrarão nas casas dos teus servos e nas do teu povo, que passarão até os teus fornos e que se porão até no sobejo dos seus pratos. Tu, o teu povo e os teus servos, todos nós serei atormentados de rãs. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Araão: Estende a tua mão sobre os rios, sobre os regantos e os lagos, e fazei sair as rãs por toda a terra do Egito. Estendeu Araão sua mão sobre as águas do Egito, e saíram delas rãs que cobriram o Egito. Os mágicos fizeram também a mesma coisa por meio dos seus encantos, e fizeram vir rãs sobre a terra do Egito. Faraó, pois, chamou a Moisés e Araão, e lhe disse: Rogai ao Senhor que nos livre a mim e ao meu povo dessas rãs. Eu deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. Moisés respondeu ao Faraó: Aponta-me o tempo em que tu queres que eu te rogue
rogue por ti, pelos teus servos e pelo teu povo, a fim de que as rãs sejam lançadas para longe e da tua casa, dos teus servos e do teu povo, e não as haja mais, senão no rio. Seja amanhã, respondeu o faraó, e eu farei, prosseguiu Moisés, o que tu me pedes, para saberes que não há quem sejas como nosso Senhor Deus. As rãs retirar-se-ão de ti, dos teus servos e do teu povo, e não haverá mais, senão no rio. Tendo Moisés e Araão saindo da presença do faraó, clamou Moisés ao Senhor para o cumprimento da promessa que ele tinha feito ao faraó de o livrar das rãs que tinham ajustado. E o Senhor fez o que Moisés lhe pedira, e as rãs morreram pelas casas, pelas aldeias e pelos campos. Fizeram-se grandes montões delas, e a terra ficou infeccionada. Mas o faraó, vendo que esse lhe tinha dado algum descanso, endureceu seu coração e não deu ouvidos a Moisés e nem a Araão, e nem obedeceu o que o Senhor tinha mandado. Os mosquitos. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Araão, estende a tua vara e fende o pó da terra, e fere o pó da terra. Toda a terra do Egito se enche de mosquitos. Fizeram eles o que Deus lhes ordenara. E Araão, pegando a vara, estendeu a mão e feriu o pó da terra. E os homens bestas foram todos cobertos de mosquitos, e todo o pó da terra se converteu em mosquitos por todo o Egito. E tentaram os mágicos a fazer as mesmas coisas com seus encantamentos e produzir desses mosquitos, mas não puderam conseguir. E os homens e os animais estavam cobertos deles. Eles então disseram os mágicos a Faraó: O dedo de Deus é que obra aqui. Mas o coração de Faraó se endureceu e não ouviu a Moisés nem a Araão e nem quis obedecer ao que o Senhor tinha mandado. As moscas. Tornou o Senhor a dizer a Moisés: Levanta-te logo pela madrugada e apresenta-te ao faraó, porque ele há de deixar sair das águas e tu dirás: Eis aqui que diz o Senhor: Deixa ir o meu povo a sacrificar-me. Se tu não me deixares ir, mandarei eu contra ti, contra os teus servos, contra o teu povo e as tuas casas, todas essas castas de moscas, e todos os casas dos egípcios e todos os lugares onde eles se acharem serão cheios de toda a caça de moscas. Eu farei admirável aquele dia na terra de Gesem, onde habita o meu povo, como se não achar naquela mosca de caça alguma, para que tu saibas que eu é que sou o Senhor de toda a terra. E eu porei toda essa diferença no meu povo e teu povo. Amanhã se fará esse portento. Fez o Senhor o que tinha dito. Uma infinidade de malignas moscas infestou casas de Faraó e de seus servos e a todo o Egito, e a terra se corrompeu por essas castas de moscas. Então chamou Faraó a Moisés, Araão, e lhes disse: Ide sacrificar o vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: Isso não pode se fazer assim, porque não imolaremos o nosso Senhor, nosso Deus, e que os egípcios têm que pôr uma abominação. Se nos matarmos diante dos egípcios, que eles adoram, eles nos apedrejarão. Devemos logo ir ao deserto o caminho de 3 dias e sacrificar lá o nosso Senhor Deus, como ele nos mandou. E o faraó lhes disse: Eu vos deixarei ir ao deserto a sacrificar-des o Senhor ao vosso Deus, mas não vedes mais longe, e rogai a Deus por mim. Respondeu Moisés: Tanto eu tiver saído da tua presença, eu rogarei o Senhor, e amanhã todas as moscas se retirarão de Faraó, de seus servos e de seu povo. Mas não me tornes a enganar, não deixando ainda sair o povo sacrificar ao Senhor. Moisés, tendo saído diante do faraó, fez oração ao Senhor. E o Senhor fez o que Moisés lhe tinha pedido. Lançou fora todas as moscas que atormentavam o faraó e seus servos e ao seu povo, sem ficar nenhuma. Mas o coração do faraó se obdurou, e ainda desta vez não quis deixar ir ao povo. Mortandade do gado. Disse o Senhor de Moisés: Entra o faraó e diz-lhe: Eis aqui o que diz o Senhor Deus aos hebreus: Deixa ir o meu povo e fazer-me sacrifício. Se o recusas fazer e os retém ainda, será a minha mão sobre os teus campos, e os cavalos e os jumentos e os camelos e os bois e as ovelhas serão tocados de uma peste perniciosa. E o Senhor fará a maravilha de separar o que pertence aos filhos de Israel do que pertence aos egípcios, de sorte que não peça nada que os filhos de Israel possuem. Não pereça nada de que os filhos de Israel possuem. O mesmo Senhor foi o que designou o tempo, declarando que amanhã se fará essa maravilha. Ao outro dia, pois, fez o Senhor o que tinha dito. Todos os animais dos egípcios morreram, e não pereceu nenhum dos filhos de Israel. Mandou o faraó ver, e achou-se que nada de possuíam os filhos de Israel, que estava morto. Mas o coração de faraó se endureceu, e ele não quis deixar ir o povo. De novo, as úlceras. Ele vai acabar com o Egito. Então disse o Senhor a Moisés: E Araão, tomai cada um de vós a sua mão cheia de cinza de chaminé. Moisés deita sua ao ar diante de Faraó. Espalhe-se por esse pó todo o Egito, e daqui se formarão as úlceras e os tumores nos homens e nos animais por todos os do Egito. Tendo eles, por tomado da cinza da chaminé, se apresentaram homens a Faraó, e Moisés lançou no ar. Ao mesmo tempo se formaram úlceras e tumores nos homens e nos animais. E os mágicos não podiam ter-se diante de Moisés por causa das úlceras que lhe tinham sobrevindo, como toda a terra do Egito. O Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não ouviu a Moisés nem a Araão, conforme o Senhor tinha predito por Moisés. A chuva de pedras. Tornou o Senhor a dizer a Moisés, ele já deve estar irritado, né? Levanta-te logo ao amanhecer e apresenta diante do faraó e diz-lhe: Eis aqui
que diz o Senhor aos teus hebreus: deixa ir o meu povo para que ele me ofereça sacrifícios, porque desta vez farei eu cair todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os seus servos e o seu povo, para que tu saibas que não seja quem há semelhante a mim em toda a terra. Agora, pois, estenderei eu a minha mão e ferirei de peste a ti, o teu povo, e tu perecerás em cima da terra. Porque eu para isso te pus, para quem tisse de bem ver a minha fortaleza, e para quem o meu nome se fizesse célebre em toda a terra. Pois que ainda tu retens o meu povo e ainda não queres deixar ir. Pois sabe que amanhã, nessa mesma hora, farei chover uma horrível pedra, no qual se nunca viu semelhante no Egito, e que foi dele fundado até o dia de hoje. Manda, pois, já desde agora ao campo e recolhe teus animais e tudo que tu tens, porque homens, animais e tudo que se achar fora, se não tiver escolhido dos campos, todos morreram feridos da pedra. Aquele dos servos de Faraó, que temeram a palavra do Senhor e fizeram retirar os seus servos e os seus animais para suas casas. Aqueles, porém, que desprezaram a palavra que o Senhor tinha dito, deixaram seus servos e os seus animais nos campos. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para os seus animais e sobre a sua erva do campo. Tendo Moisés levantado a sua vara para o céu, fez o Senhor cair uma chuva de pedras sobre a terra, e no meio dos trovões e de relâmpagos que descobriram pelo ar todas as partes. Assim fez o Senhor chover sobre pedra a terra do Egito. A pedra e o fogo, misturados um com o outro, caíram ambos juntos. E esta era uma pedra de uma tal grossura que nunca antes tinha visto outra semelhante no Egito, desde que essa nação for estabelecida. Em toda a terra do Egito matou a pedra tudo que se achava nos campos, desde os homens até os animais. Ela se queimou toda a erva da campanha e fendeu todas as árvores. Só na terra de Gessém, onde estavam os filhos de Israel, não caiu pedra. Então mandou o Faraó chamar a Moisés e Arão e lhes disse: eu pequei ainda dessa vez, o Senhor é justo, eu e o meu povo somos ímpios. Rogai ao Senhor que se cessem esses grandes trovões e pedras, para que eu vos deixe ir e vós não fiqueis aqui. Moisés lhes respondeu: depois que eu tiver saído da cidade, estenderei as minhas mãos para o Senhor e cessarão os trovões, e não choverá mais pedra, para que tu saibas que a terra é do Senhor. Mas eu serei tu que teu povo ainda não temeis, sei que tu e teu povo ainda não temeis o Senhor. O linho, pois, e a cevada perderam-se porque a cevada já tinha lançado a sua espiga e o linho começava a deitar fonilho. O trigo, porém, e o farro não padeceram danificação porque eram serôdios. Moisés, depois que deixou a Faraó e saiu da cidade, levantou as mãos ao Senhor e cessaram os trovões e as pedras, e não choveu mais uma gota de água sobre a terra. Mas Faraó, vendo que tinham cessado a chuva de pedras e os trovões, aumentou ainda o seu pecado. Seu coração e o de seus servos tornou ainda mais pesado e ainda mais endurecido, e que ele não deixou sair os filhos de Israel, nem quis obedecer à ordem que tinha recebido Deus por meio de Moisés. Os gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque eu endureci o seu coração e dos seus servos para fazer resplandecer a sua esposa os prodígios do meu poder. E para que tu tenhas que contar aos teus filhos e aos teus netos quantas foram as pragas com que eu feri o Egito, e quantas as maravilhas que eu obrei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Moisés, pois, e Arão entraram onde estava o Faraó e disseram-lhe: eis aqui o que diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando não quererás tu obedecer-me? Deixa ir o meu povo, para que eles me sacrifiquem. Se ainda resistires e não quiseres deixá-lo ir, sabe que amanhã mandarei enxames de gafanhotos sobre o teu reino, os quais cobrirão a superfície da terra de sorte que ela não aparecerá nada, e comerão tudo que a pedra não destruiu, porque eles roerão tudo que as árvores tiverem produzido nos campos. Eles encherão as tuas casas e as de seus servos e as de todos os egípcios, e de sorte que nem teus pais nem teus avós viram nunca tanta quantidade desde que eles nasceram na terra até o dia de hoje. Apartou logo Moisés do Faraó e retirou-se. Mas os servos de Faraó disseram a este príncipe: até quando sofreremos nós este escândalo? Deixa ir estes homens para que sacrifiquem o Senhor teu Deus. Tu não vês que o Egito está perdido? Tornaram, pois, a chamar Moisés e Arão na presença do Faraó, o qual lhe disse: ide sacrificar o Senhor vosso Deus, mas quais são os que hão de ir? Moisés lhes respondeu: nós havemos de ir com nossas crianças, com os nossos velhos, filhos e filhas, nossas ovelhas e os nossos gados, porque esta é uma festa solene do Senhor nosso Deus. Replicou o Faraó: assim seja o Senhor convosco, como eu vos hei de deixar ir e as vossas crianças? Quem duvidará que nisto levais vós a alguns mau sentido? Não há de ser assim, e de somente vós homens e sacrificai ao Senhor, porque isto é o que vos mesmo pedistes. E no mesmo ponto os lançaram fora da presença de Faraó. Então
Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o Egito, para fazer vir os gafanhotos e subam a pôr-se na terra, que devorem toda a terra que tenha ficado na chuva de pedra. Estendeu-se Moisés sobre a sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez com que o vento que queimava assoprasse todo dia e toda noite. Chegada a manhã, este vento abrasador levantou os gafanhotos, que vieram sobre o Egito e prepararam em todas as terras dos egípcios, numa tão espantosa quantidade, qual nunca se tinha visto, nem jamais se tornará a ver. Eles cobriram toda a superfície da terra e devastaram tudo. Comeram toda a erva e todos os pomos que nas árvores tinham espancadas a pedra. E não ficou absolutamente nada, nem nas árvores, nem da erva de todo o Egito. Pelo que toda pressa chamou Faraó Moisés e Araão e lhes disse: eu pequei contra o Senhor vosso Deus. E Araão lhe disse: eu pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, mas perdoai-me ainda mais essa vez o meu pecado, e rogai-me ao Senhor vosso Deus que tire de mim essa morte. Moisés, que tendo saído da presença do faraó, fez oração ao Senhor, o qual, tendo feito sofrer a banda do poente, um vento fortíssimo, levou os gafanhotos e lançou no mar vermelho. Então, e não ficou nenhum só em todo o Egito. Mas o Senhor obdurou o coração de Faraó, e este também não deixou ir ao povo. Gente, que cara chato, né? Tomem as trevas. Disse, pois, o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e forem na terra do Egito umas trevas tão espessas que se possam apalpar. Estendeu Moisés a sua mão para o céu, e umas horríveis trevas que cobriram toda a terra do Egito por 3 dias. Ninguém via o seu irmão, nem se moveu do lugar onde estava, mas em toda parte onde habitavam os filhos de Israel era dia claro. Então chamou Faraó a Moisés e Araão e lhes disse: e de sacrificar ao Senhor, fique somente as vossas ovelhas e o vosso gado, e vão convosco as vossas crianças. Moisés lhes respondeu: também nos há de dar nossas hóstias e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Irão conosco todos os nossos rebanhos, não ficará deles nenhuma unha, porque em tudo havermos mister para o culto do Senhor nosso Deus. E tanto mais que nós não sabemos que ele se deverá emolhar, enquanto não chegamos àquele lugar. Mas o Senhor empederniu o coração do faraó, e a este não quis deixar ir. Disse, pois, o faraó a Moisés: guarda-te de me tornar desaparecer, porque em qualquer dia que me apareceres morrerás. Moisés lhes respondeu: ainda assim fará como tu disseste, eu não te verei mais a cara. Anúncio da 10ª praga. Será que agora vai? E o Senhor disse a Moisés: ainda tendo de ferir a Faraó e ao Egito como a praga, e então depois disso ele vos deixará ir e até vos dará pressa que saiais. Dize, pois, a todo o povo que cada homem peça a seu amigo e cada mulher a vizinha vaso de prata e de ouro. E o Senhor fará que o seu povo ache graça diante dos egípcios. Moisés tinha adquirido uma grande autoridade em todo o Egito, assim aos olhos dos servos de Faraó como aos de todo o seu povo. Ele disse: eis aqui o que disse o Senhor: eu sairei meia-noite a correr o Egito, e todos os primogênitos morrerão nas terras dos egípcios, desde o primogênito de Faraó, que está sentado no seu trono, até o primogênito da escrava, que está à mó do moinho, e até os primogênitos dos animais. Em todo o Egito se ouviram grandes gritos, mas que nunca antes se ouve, nem haverá jamais. Mas entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá nem ganhar um cão, para que vós saibais com grande milagre divide o Senhor Israel dos egípcios. Então todos os seus servos que tu vês aqui virão ter comigo e me adorarão e me dirão: sai tu e todo o teu povo que está sujeito. E depois disso sairemos nós. E Moisés saiu da presença do faraó muito irado. E o Senhor disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá para que se faça um grande número de prodígios no Egito. Ainda que, pois, Moisés e Araão se fizerem diante do faraó todos os prodígios que são descritos. O Senhor endureceu o coração deste príncipe, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem de suas terras. Unidade 2. Libertação. Instituição da Páscoa. Disse também o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro dos meses do ano. Falai todos os ajuntamentos dos filhos de Israel e dizei: ao 10º dia desse mês, tome cada um cordeiro para sua família e para sua casa. Se as pessoas que há uma casa não forem em número suficiente para comerem o cordeiro, tomarão da casa do vizinho que estiver na pegada à sua, quando bastem para comer o cordeiro. Este cordeiro será sem mancha, será macho e será de 1 ano. Podereis também vós tomar um cabrito, que tenha nas mesmas qualidades. Vós os guardei até o dia 14 deste mês, e toda a multidão dos filhos de Israel o imolará pela tarde. Eles os tomarão do seu sangue e poluão sobre as 2 ombreiras e sobre a verga das portas das casas onde eles comerem. E essa mesma noite comerão eles a carne do cordeiro assada no fogo e pães asmos com leitugas bravas.
Não comereis nada dele que seja cru ou cozido em água, mas somente assado no fogo. Comer-lhe-eis cabeça com os pés e com sejam os intestinos, e não ficará nada dele até pela manhã. Se sobejar alguma coisa, queimá-la-eis no fogo. Eis aqui, porém, como haveis de comer. Cingirei os vossos rins, e tereis sapatos nos pés e bordões nas mãos, e comereis à pressa. Porque esta é a Páscoa, isto é a passagem do Senhor. E aquela noite passarei eu pelo Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E eu exercitarei os meus juízos sobre todos os deuses, porque eu sou o Senhor. Sobre os deuses, eu que sou o Senhor. Ora, o sangue com que estiver marcada a casa onde vós morardes servirá de sinal a vosso favor. Eu verei sangue e passarei a outra parte, e a praga de morte não tocará em vós quando eu ferir todo o Egito. Esse dia ser-vos-á um monumento, e a vós celebrareis de geração em geração como um culto perpétuo, como numa festa solene à honra do Senhor. Comereis pães asmos durante 7 dias. Desde o primeiro dia não se achará com o pão do fermento em vossas casas. Todo que comer o pão fermentado desde o primeiro dia até o sétimo perecerá no meio de Israel. O primeiro dia será santo e solene, e o dia sétimo será uma festa igualmente venerável. Durante esses dias não farei neles obra alguma, servil, é certo que pertence ao comer. Vós, pois, guardareis em uma festa de pães asmos, porque neste mesmo dia eu farei sair todo o vosso exército do Egito, e que vos observarei neste dia de geração em geração como um culto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis vós pães asmos até a tarde do dia 20 desse mesmo mês. Não se achará em vossas casas pães com fermento esses dias. Tudo que comer pão fermentado perecerá no meio do ajuntamento de Israel, ou seja, estrangeiro ou natural da terra. Não comereis nada com fermento, não usareis pães de asmos em todas as vossas casas. Depois chamou Moisés aos anciãos dos filhos de Israel e disse-lhes: E de tomar um cordeiro para cada família e imolai-o. Ensopai o molho de um ensopo no sangue que estiver posto no limitar da porta, e borrifai com ele a verga da porta em 2 ombreiras. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor fará passar a fome dos egípcios, e quando ele vir este sangue sobre a verga das vossas portas, e sobre 2 ombreiras, passará a porta da vossa casa, e não deixará entrar nela o anjo exterminador e ferir-vos. Guardai este mandamento como uma lei, que deve ser inviolável para sempre, tanto para vós como para vossos filhos. Depois que vos tiver centrado na terra que o Senhor vos há de dar, como prometeu, observarei essas mesmas cerimônias, e quando os vossos filhos vos disserem que culto religioso é esse, vós vos responderei: Isso é a vítima da passagem do Senhor, quando ele se passou na casa dos filhos de Israel no Egito, ferindo os egípcios e livrando as nossas casas. Então o povo, profundamente inclinado, adorou o Senhor. Os filhos de Israel depois dali saíram e fizeram com que o Senhor tinha ordenado a Moisés e Araão. Morte dos primogênitos. Pelo meio da noite, feriu o Senhor todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito de Faraó, que estava aposentado em seu trono, até o primogênito da escrava cativa, que estava em prisão, e até o primogênito de todos os animais. Tendo-se levantado, pois, de noite o Faraó, como também todos os seus servos e todos os egípcios, foi grande o alarido que se ouviu em todo o Egito, porque não havia casa onde não jazesse um morto. E Faraó, tendo feito vir nessa mesma noite Moisés e Araão, disse-lhe: Retirai sem demora do meu povo, vós os filhos de Israel. Ide, sacrificar ao Senhor como vós dizei. Levai convosco vossas ovelhas e os rebanhos, e conforme tinhais pedido, e dos que fordes, rogai por mim. Os egípcios também apertavam o povo que saísse logo da sua terra, dizendo: Todos nós morreremos. O povo, pois, tomou da farinha que tinha sido amassada antes de levar em fermento, atando-a nas capas, pô-la nos ombros. Fizeram também aos filhos de Israel com que Moisés havia ordenado, e pediram aos egípcios vasos de prata e de ouro, e muita quantidade de vestidos. E o Senhor os fez favoráveis ao seu povo os egípcios, para que esses emprestassem os que eles pediam. E assim eles despojaram os egípcios. Partida dos israelitas. Partiram, pois, os filhos de Israel de Remessés e vieram a Socote, sendo perto dos 600.000 homens de pé, afora os meninos. Foram eles seguidos de uma inumerável multidão de vulgo, e levavam consigo uma infinidade de ovelhas, rebanhos e de animais de todas as castas. Cozeram a farinha, que havia um tempo de trazido amassada do Egito, e fizeram dela pães asmos cozidos debaixo de cinza, porque os egípcios lhes tinham dado tanta pressa em partir que não lhes deram tempo de meter-lhes fermento nem para preparar nada de comer. Ora, o tempo que os filhos de Israel tinham morado no Egito foi de 430 anos, completos os quais todo o exército do Senhor saiu do Egito neste mesmo dia. Esta noite em que o Senhor os tirou do Egito deve ser consagrada à honra do Senhor, e todos os filhos de Israel devem observar pelo escuro todas as gerações. Lei relativa à Páscoa. Porque o Senhor disse assim a Moisés e a Araão: O culto desta Páscoa deve observar-se à sorte, nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo que alguém comprar será circuncidado, e feito isso comerá dela. Porém o estrangeiro e o mercenário não comerão. O cordeiro há de comer-se numa mesa casa.
numa mesma casa. Da sua carne não levareis nada para fora, nem lhe quebrareis osso algum. Todo ajuntamento de Israel fará a Páscoa. Se algum estrangeiro quiser associar a vós e fazer a Páscoa do Senhor, tudo que ele tiver consigo que seja macho será primeiro circuncidado. E então poderá ele celebrá-la. Será como natural na mesma terra. Mas o que não for circuncidado não comerá. A lei se guardará com os habitantes de todo o país e com os estrangeiros que vivem convosco. Todos os filhos de Israel executam o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e Araão. E no mesmo dia, tirou o Senhor do Egito de Israel e repartidos em diversas turmas. Oferta dos primogênitos. Falou mais o Senhor a Moisés e lhes disse: Consagre-me todos os primogênitos que abrem o útero de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, pois todos eles serão meus. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse dia em que vos saístes do Egito e da casa da servidão, do Egito e da casa da servidão. Lembrai-vos que o Senhor vos tirou daquele lugar à força do seu braço, e guardai-vos de comerdes nele pão e fermento. Vós saís hoje neste mês, que é quando começa de haver trigos novos. E depois que o Senhor vos tiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e dos heveus e dos jubezeus, que ele jurou a vossos pais que havia de dar, nessa terra onde correm os arroios de leite e de mel, observareis vós neste mês sagrado culto. Comereis pães asmos 7 dias, e os dias 7º será a solenidade do Senhor. Comereis pães asmos 7 dias, e não haverá em vossas casas pão de fermento, nem em terra alguma vossa. Naquele dia direis aos vossos filhos: Isto é o que o Senhor fez por mim quando eu saí do Egito. E essa solenidade será como um sinal na tua mão, e como um memorial diante dos teus olhos, para que a lei do Senhor seja sempre na tua boca. Pois que o Senhor se tirou do Egito à força de seu braço, vós observareis esse culto todos os anos, no dia em que vos foi ordenado. E depois que o Senhor vos tiver introduzido na terra dos cananeus, conforme o juramento que eles vos tinha feito a vós, e o Senhor tudo que abre no útero da sua mãe, todos os primogênitos dos vossos animais, e consagrareis ao Senhor todos os machos que tiverdes. O primogênito do jumento vos trocarei por uma ovelha. Se não o resgatardes, matá-lo-eis, e vos resgatarei por dinheiro todos os primogênitos e os vossos filhos. Quando, pois, teu filho perguntar algum dia se eu te disser que significa isto, tu te responderás: O Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão, à força do seu braço. Porque como os faraó se endurecesse e não os quisesse deixar ir, o Senhor dos homens até os primogênitos dos animais. Por isso é que o meu sacrifício ao Senhor, todos os machos que abrem o útero da sua mãe, e resgato todos os primogênitos dos meus filhos. Isto, pois, será como um sinal na tua mão, e como uma coisa que se traz suspendida diante de seus olhos, para a lembrança, porque o Senhor tirou do Egito à força do seu braço. Primeiras etapas. Ora, depois que o faraó fez sair das tuas terras o povo, os não levou Deus pelo caminho do país dos filisteus, que fica vizinho, e isso pelo temor de que eles não se arrependessem se viessem levantar contra si algumas guerras, e de que não tornassem para o Egito, mas fê-lo fazer um longo rodeio pelo caminho do deserto, que é perto do Mar Vermelho. Assim os filhos de Israel saíram armados do Egito. E Moisés levou também consigo os ossos de José, conformemente ao que José tinha feito que lhe prometessem com juramento os filhos de Israel, dizendo-lhes: Deus vos há de visitar, levai daqui os meus ossos convosco. Tendo, pois, saído do Socote, eles acamparam em Etã, no extremo do deserto. E o Senhor caminhava diante deles para lhes mostrar o caminho, dando-se a conhecer de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo, para lhes servir de guia em ambos os tempos. Nunca a coluna de nuvem deixou de aparecer diante do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Passagem do Mar Vermelho. Tornou-se o Senhor a falar a Moisés e disse: Dize aos seus filhos de Israel que retrocedam, e que se vos vão acampar diante de Pairiote, que fica entre Magdal e o mar, de fronte de Belzefom, que vos acamparei de fronte desse sítio sobre o mar. Porque o faraó há de dizer, falando dos filhos de Israel: Eles estão embaraçados nos lugares estreitos e estão fechados no deserto. Eu lhe endurecerei o coração, e ele irá em vosso alcance. E ele irá em vosso alcance, e eu serei glorificado como faraó. E em todo o seu exército, e os egípcios saberão quem sou eu, o Senhor. Fizeram, pois, os vossos filhos de Israel que o Senhor lhes tinha ordenado, e vieram a dizer ao faraó, rei dos egípcios, que o povo tinha fugido. Com isso, se mudou o coração de Faraó e os seus servos a respeito desse povo, que os disseram: Que é que nos fizeram, deixando ir Israel, para que ele não nos servisse? Faraó, pois, fez preparar a sua carroça e tomou consigo todo o seu povo. Levou também 600 carroças escolhidas e tudo que no Egito se achou de carroças de guerra, com os capitães de todo o exército. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este foi em alcance dos filhos de Israel. Mas eles não tinham saído guiados de uma mão poderosa. Indo, pois, os egípcios em alcance dos
israelitas, e caminhando pelos rastros das suas pisadas, acharam-se no seu campo sobre o mar. Toda a cavalaria e as carroças do faraó, com todo o seu exército, estavam em Pairote, defronte de Belsefom. Quando o faraó já estava próximo, levantando seus filhos de Israel os olhos e tendo visto os egípcios por trás deles, ficaram passados de medo. Clamaram ao Senhor e disseram para Moisés: talvez não havia sepulcros no Egito. É por isso que tu nos trouxeste para aqui, para que nós morrêssemos na solidão. Que sentido foi o teu quando fizeste sair do Egito? Não é isso que nós te dizíamos, estando ainda no Egito? Retira-te de antes para servirmos os egípcios? Porque muito melhor era servi-los a eles do que morrermos no deserto. Respondeu Moisés a seu povo: não temais, estar firmes e considerai as maravilhas que o Senhor está para fazer hoje. Porque os egípcios que vós hoje vedes, não os tornarei a ver jamais. O Senhor pelejará por vós e vos ficareis em silêncio. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas tu a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levantarás a sua vara, estenderás a tua mão sobre o mar e o dividirás, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. Eu endurecerei o coração dos egípcios, para que eles vão atrás de vós, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nas suas carroças e na sua cavalaria. Os egípcios saberão que eu sou o seu Senhor, e quando assim for glorificado em Faraó e nas suas carroças e cavalaria. Então o anjo de Deus, que caminhava diante do campo dos israelitas, se foi por trás deles, e ao mesmo tempo a coluna de nuvem, deixando a vanguarda do povo, se veio por também de trás, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E essa nuvem de uma parte tenebrosa e de outra iluminava a noite, de sorte que os dois exércitos não se puderam aproximar por todo o tempo da noite. Tendo Moisés, pois, estendido a sua mão sobre o mar, o Senhor lhe dividiu as águas, fazendo que toda a noite soprasse um vento veemente, abrasador, que lhe secou o fundo. Estando a água assim dividida, entraram os filhos de Israel por meio do mar seco, tendo pela direita e esquerda a água que lhe servia de muro. Os egípcios que os perseguiam entraram depois dele por meio do mar, com toda a cavalaria de Faraó, nas suas carroças e cavalos. Mas quando veio a vigília da manhã, o Senhor, tendo olhado para o campo dos egípcios, por entre a coluna de fogo e a coluna de nuvem, fez perecer todo o seu exército. Ele embaraçou todas as carroças e os egípcios foram ao fundo. Então disseram entre si os egípcios: fujamos dos israelitas, porque o Senhor pugna por eles contra nós. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios e sobre as suas carroças e sobre a sua cavalaria. Estendeu, pois, Moisés a mão sobre o mar, e ao primeiro romper da manhã se tornou mar ao mesmo lugar onde antes estava. Assim, quando os egípcios iam fugindo, vieram as águas encontrar-se com eles, e o Senhor envolveu no meio das ondas. Tendo-se desta sorte, tornado a juntar as águas que cobriam suas carroças e a cavalaria de todo o exército de Faraó, que tinham entrado no mar em alcance dos israelitas, e não escapou deles nem sequer um. Mas os filhos de Israel, ao contrário, passaram pé enxuto pelo meio do mar, e tendo a direita e a esquerda das águas que lhes serviam de muro. Naquele dia livrou o Senhor Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas vieram dos cadáveres dos egípcios sobre a praia do mar, e os efeitos que a poderosa mão do Senhor tinha obrado contra eles. Então temeu o povo do Senhor, creu no Senhor e em seu servo Moisés. Cântico de triunfo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor e disseram: cantemos louvores ao Senhor por ter feito brilhar a sua grandeza e sua glória, porque precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha fortaleza e o objeto dos meus louvores, porque se fez meu Salvador. Ele que é meu Deus, e eu celebrarei a sua glória. Ele é o Deus de meu pai, e eu exaltarei a sua grandeza. O Senhor se ouve como um guerreiro, o seu nome é todo-poderoso. Ele precipitou no mar as carroças e o exército de Faraó. Os mais notáveis durante os seus príncipes foram submergidos no mar vermelho. Eles foram sepultados nos abismos, caíram no fundo como uma pedra. A tua destra, Senhor, se assinalou no muito que fez brilhar a sua força. A tua destra, Senhor, feriu o inimigo. E tu deixaste abaixo dos teus adversários com a grandeza da tua glória. Tu mandaste a tua ira, que os devorou como uma palha. E tu deixaste abaixo os teus adversários com a grandeza da tua glória. Tu mandaste a tua ira, que os devorou como uma palha. Tu excitaste o vento do teu furor, e ao seu assopro se congregaram as águas. A corrente da água parou, e os abismos ajuntaram no meio do mar. O inimigo disse: eu os perseguirei, eu os alcançarei, eu repartirei dos seus desejos, e a minha alma ficará farta. Eu rebanharei a minha espada,
nada, e a minha mão os fará cair mortos. Mas tanto o teu vento assoprou, o mar os cobriu. Eles caíram como chumbo no fundo das grandes águas. Quem dentre os heróis te é semelhante a ti, Senhor? Quem te é semelhante a ti? Quem és grande em santidade? Quem és terrível? Quem és digno de todos os louvores pelas maravilhas que obras? Tu estendeste a tua mão e a terra os devorou. Tu, na tua misericórdia, te fizeste o condutor do povo que remiste, e tu, na tua fortaleza, o levaste até a tua santa morada. Os povos se levantaram e se iraram, uma profunda dor se apossou dos filisteus. Os príncipes de Edom se turbaram, o espanto se surpreendeu os valentes de Moabe, todos os habitantes de Canaã ficaram relegados. Caia sobre eles o medo e o pavor, a efeito do poder do teu braço, que eles tornem imóveis como uma pedra até que passe teu povo. O Senhor, até que passe teu povo, Senhor, até que passe esse teu povo, tu que adquiriste para ti. Tu os conduzirás, Senhor. Tu o estabelecerás no monte da tua herança, nesta firmíssima habitação que tu preparaste, neste santuário, Senhor, que as tuas mãos firmaram. O Senhor reinará na eternidade além da eternidade, porque o faraó entrou a cavalo no mar com as suas carroças e cavalaria, e o Senhor fez que tornasse sobre elas águas do mar. Os filhos de Israel, porém, caminharam o pé enxuto por meio dele. Maria, profetisa irmã de Araão, pegou num tambor e todas as mulheres foram atrás delas com tambores formando coros. E Maria era a primeira que cantava dizendo: cantemos louvores ao Senhor por ter feito brilhar a sua grandeza e a sua glória, e porque se precipitou o mar no cavalo e o cavaleiro.